Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar a curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Vamos lá então, finalmente, o robozinho aí que era para ter saído semana passada, né? Tá saindo aqui. Foi finalizado os testes, né? E agora a gente viu que tá rodando, né? Tranquilo, tá? Para quem não conhece, pessoal, né? Esse nome Tabajara, ele vem de uma regra de coloração que o próprio Ogro, né? O André Machado criou, né? No seu canal lá. E ele está disponível de graça, pessoal, no próprio Profit, né? Da Nelogica. Então se a gente vier aqui clicar com o botão direito, tá? Em cima de qualquer candle, que é clicar, né? Em inserir regra de coloração e vir em mais, a gente colocar aqui Tabajara, é isso aqui, ó. Só Tabajara, né? O que ela fala aqui, ó? Tabajara é uma regra de coloração desenvolvida por André Machado, que é o Ogro, né? É um setup, acima de tudo, disciplinador e para focar exclusivamente na tendência. Então a gente já entendeu mais ou menos como é que funciona, né? A gente coloca no gráfico, dá OK e pronto. Ele vai aparecer, pessoal, né? Alguns candles verdes e alguns vermelhos, tá? E é basicamente isso, tá? O que o Ogro fala? Isso aí eu já ouvi de outras pessoas falando também, tá? Outros analistas, de que o dia que a pessoa mais perde dinheiro no mercado, né? As pessoas, são justamente dias direcionais, né? Porque o que acontece? O mercado, sei lá, engatou uma tendência de alta e subiu aí 3, 4 mil pontos. Esse é o dia que as pessoas mais perdem dinheiro. E deveria ser o contrário, né? Já que muita gente aí ensina que a gente deve operar a favor da tendência e tudo mais, o que acontece? Num dia que o índice só sobe, né? O índice, dólar, né? Qualquer ativo, só sobe ou só cai, né? Deveria ser o dia que a gente ganha mais dinheiro, mas infelizmente não é o que acontece, né? Eu acho que por causa dessa história, né, de que o índice em 80% do tempo, não é o índice, né, acho que é o mercado em geral, porque esse estudo até foi feito lá fora, de que em 80% do tempo, né, o ativo está sem tendência, né, faz até sentido a pessoa não operar a tendência, né, se 80% do tempo o preço, né, o índice no caso, não tem tendência, né, por que você vai operar a tendência? Aí tudo bem. Só que o que acontece? A pessoa acostuma, né, a operar contra a tendência, né? O índice está subindo, ela vende. O índice está caindo, ela compra. E não tem nada de errado, tá? O problema é, ela vai fazendo isso e vai dando certo em 80% das vezes. Porém, naqueles 20% das vezes em que o índice dispara para cima ou para baixo, né? A pessoa não tem um gerenciamento de risco para parar o dia, né? Ela toma um stop, ela toma dois, ela toma três, ela toma 10. E aí tudo que ela ganhou operando aquela lateralização, né, que é 80% do tempo, ela devolve tudo e muito mais, né, num dia direcional. Isso não deveria acontecer, né? Independente, pessoal, se é só 20% do tempo ou não, poderia ser 50%. Você tem que ter um gerenciamento de risco onde você não perca mais do que você ganhe, né? Se a sua meta diária, né? Desculpem. Sua meta diária é R$ 100, é 200, é 300. Num dia que você perde, você não pode perder 1.000, 2.000, 3.000. Você tem que perder algo próximo. Pode até ser mais, desde que isso esteja, né, no seu gerenciamento de risco. E isso não é o que acontece no mercado, né? Como eu falei, o Ogro fez essa regra, né? Justamente porque está acontecendo, né, na época, estava acontecendo muito com o pessoal lá do treinamento dele, né? Acho que o Ogro tem uma sala lá que ele passa, né, calls. E, né, muita gente estava quebrando em dia direcional. E isso aí eu já ouvi várias vezes, né? O Kleber Machado não, Kleber Rocha, né? Pra quem não sabe, eu acompanho bastante o Kleber Rocha. Eu ouvi ele falar várias vezes, cara, que o pessoal da sala dele, num dia que o mercado só sobe, né? O cara não consegue comprar, o cara só vende, 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 por quê? Ele está acostumado a vender e o preço cair, ele vende e o preço cai, só que vai ter um dia que o preço não vai cair, vai subir. E aí o cara fica fazendo preço médio até quebrar a conta, né? E você tem que saber o momento de comprar e o momento de vender. Então a regra ela é muito simples, ela é simples até demais, tanto é que eu tive que fazer uns ajustes aqui, né, para tentar deixar ela um pouco mais, vamos dizer, qual é a palavra certa? Adaptável, né? Um pouco mais adaptável aí a cada um, né? Então eu criei umas regrinhas a mais aqui que eu
acho, né, que faz sentido para mim. Então, vamos falar primeiro do setup do Ogro aqui, como é que ele funciona, tá? Eu vou colocar aqui na tela, pessoal. Eu vou ensinar primeiro a baixar já o robô, né? Que é mais fácil porque a gente vai ter que usar ele agora. E aí vocês podem até acompanhar já. Então, primeira coisa, né? A gente vem aqui em ajuda, ó, procurar atualizações. Inclusive o meu tá com uma atualização aqui pendente, ó. Estão vendo que o botão atualizar tá aceso? Você clica aqui em atualizar, ó. Abre essa barrinha aqui. Você espera ela carregar, ela demora um pouquinho no começo, mas depois ela vai bem rápido, né? Os arquivos de atualização geralmente não são tão grandes, então é rapidinho, ó. Começou a baixar, aí ele dá uma boa acelerada, até que ele termina de baixar e ele vai atualizar, né? Ó, agora ele está atualizando, também não demora muito, tá? É rapidinho, alguns segundos. E aí em seguida, né? Ele vai pedir pra gente reiniciar o Profit, tá? Assim que acabar, desculpem. Assim que acabar aqui a atualização, ó, já aparece para reiniciar agora. Vocês vão clicar aqui, tá? Eu não vou clicar porque eu estou gravando o vídeo, mas com certeza depois que terminar aqui eu vou reiniciar o meu Profit. Então, vou clicar em reiniciar depois, mas vocês reiniciem o seu Profit, tá? Depois disso a gente vai baixar o robô, tá bom? Então aí no primeiro link da descrição, pessoal, você tem o link, né? Para você ser redirecionado aqui para o Google Drive, tá? Você vai baixar este arquivo aqui, ó. JB Tabajara Free, tá bom? Tem a versão Premium também, que depois eu vou mostrar as diferenças, né? Mas a própria versão Free aqui tem coisas muito além do que o próprio setup do Ogro ensina, né? Então, onde que você vai clicar para baixar? Aqui, ó. Neste segundo botão, tá bom? É aqui que você baixa, inclusive você passa o mouse em cima, aparece a opção de fazer o download, ok? Fez o download, vem aqui, ó, estratégias, importar/exportar, tá? Ele já vem selecionado em importar, ó. Clica na pastinha amarela, procura o arquivo que você acabou de baixar e manda abrir, tá? Ele aparece aqui como disponível, você clica no primeiro botão, ele vem para selecionado, você clica em importar, dá ok, confirma e pronto. O robô já está dentro do seu Profit, tá? Lembrando, pessoal, eu esqueço de falar, tá? Você que está baixando aí hoje o robô, independente da data, você está baixando a versão atualizada. Porém, todo final de mês, pelo menos no último dia do mês, né? Eu tento colocar ali, pessoal, a atualização de todos os robôs, tá? Então, inclusive, né? Quem tá com algum robô aí que parou de funcionar agora no dia 1, tá? É só procurar aqui no canal que vai ter, né? No último dia do mês, um videozinho com um link onde você clica e já baixa todos os robôs de uma vez só, tá? Você consegue atualizar todos de uma vez só. Então, todos os robôs, eles têm validade de 30 dias para que eu possa fazer a manutenção dele, né? E postar atualizações para vocês. Então, todo dia, último dia do mês, vocês baixam, né, a versão nova dos robôs aí. Você consegue com um arquivo só atualizar todos os robôs, tá bom? Então, tendo isso em vista, né, você já está aí com o robô dentro do seu Profit, tá? A gente vai adicionar aqui ele como um indicador, tá? Então, inserir indicador, ó, clica com o botão direito, inserir indicador, e aí procura o arquivo que você acabou de baixar, tá? Então aqui, ó, Tabajara, JB Tabajara Free. Podem inserir no gráfico, dá ok. Vamos esperar que ele vai aparecer agora aqui, né? O indicador do robô. Prontinho, pessoal. É tão simples, pessoal, que parece até complicado, né? O que acontece aqui? Vocês estão vendo que as cores branco e preto são minhas cores originais dos candles, né? Então, não é da regra de coloração Tabajara, tá? Então isso aqui vocês podem alterar para a cor que vocês quiserem, mas a coloração Tabajara, ela pinta de verde e vermelho, tá? Por isso que você não deve deixar o seu candle verde e nem vermelho, né? Candle negativo vermelho. Você tem que colocar alguma outra cor aí que não seja verde e vermelho, beleza? Como que funciona? Funciona da seguinte forma. A gente tem uma média aqui. Isso aqui não é segredo, tá? O próprio Ogro já falou no canal dele, é aberto no YouTube aí, então não tem por que ficar escondendo. Isso aqui é uma média de 20 aritmética, tá? A média de 20 aritmética. Porém, como que funciona a regra de coloração? Ele vai ver se a regra está subindo, tá? Então, a partir do momento que a média, né? Eu falei regra, mas é a média. A partir do momento que a média de 20 está subindo e fecha um candle positivo, ele pinta de verde, tá bom? Por isso que aparece candles pretos aqui, né? Mesmo estando acima da média.
por causa disso, tá? Ele não quer saber se está acima da média ou se está abaixo da média. Já tem aí o primeiro detalhe, que depois eu corrigi isso no robô, tá? Ele quer saber o seguinte, ele quer saber se a média está subindo e se o candle é positivo. Candle positivo com média subindo, fica verde. Inclusive, por que eu achei, né, que deveria dar uma, né, ajustada nisso? Porque muitas vezes vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai aparecer candle verde, tá? Abaixo da média. Tudo bem, não sei se ele fez um teste sobre isso, um backtest, né? E viu que funciona da mesma forma, mas eu deixei uma opção, né? Depois a gente vai falar sobre isso para não pintar verde abaixo da média, tá bom? E vermelho, mesma coisa, né? A gente vê aqui, né, pintando de vermelho com a média apontada para baixo, né? Porém, aqui a gente vê também candles para cima da média, né? Pintados de vermelho, porque a média está caindo. E aqui vem outro detalhe, né? Para a média estar subindo ou caindo, basta uma leve, né? Um leve deslocamento para cima ou para baixo. Ele não controla o ângulo que a média está, né? Então, em momento de lateralização, pode acontecer isso daqui, ó. Mais uma vez, né? Como é um setup de tendência, vai sofrer em dia lateral, não tem jeito, tá? É a mesma coisa de todos os robôs, todos os setups, né? Setup de tendência, dia lateral, vai tomar pau. Setup de lateralização, né? De volatilidade, de pegar, né? Fechamento fora do Kelt, né? Não, fechou fora, fechou dentro. Ou estratégia com Z-Score, com IFR, essas coisas. Em dia direcional também vai levar pau. Então não tem jeito, né? É complicado. Ou a gente vai escolher ou operar lateralização ou operar tendência. E aí, né, o dia que o mercado estiver numa situação diferente do nosso setup, não tem o que não tem o que faça milagre, né? Então olha só, pessoal. Eu ia rolar para trás, né, o gráfico do índice para pegar uma queda, mas a gente viu que os últimos dias aí foi só de alta, né? Então eu mudei para o dólar, né, que o dólar hoje deu uma boa despencada e depois lateralizou. Então a gente vê que para baixo é a mesma coisa, né? A média despencando para baixo, qualquer candle que fechar para baixo é ponto de entrada, ok? A partir do momento que lateraliza, aí complica, né? Como eu falei, o setup vai começar a dar stop, tá? Aí vai entrar o gerenciamento de risco de vocês. Pelo amor de Deus, né? Se você vai operar tendência e se você não bater o meta num movimento desse aqui, ó, não tem o que se fazer mais, né? Acabou. Ali acabou o movimento de queda, né? Ali já tava aqui onde eu marquei já tava lateral, né, na verdade. Aqui foi o momento que parou, né, a queda. Então você tem que colocar também um limite de ganho e um limite de perda no setup, tá? O ogro não fala de alvo, o ogro não fala de stop. Eu sei que o ogro gosta muito de usar Fibonacci para tudo, para cima, para baixo, para fazer ponto de entrada, ponto de saída. Fibonacci é uma coisa muito subjetiva, cada um vai traçar de um jeito, cada um vai puxar um ponto diferente, então não tem como programar um robô com Fibonacci, tá? O que eu consegui fazer foi programar o alvo, que pode ser usado também como Fibonacci, tudo bem? Porém, a gente vai ter também opções aí de colocar stop em pontos e alvo em pontos, tá bom? Ou usar, né, stop técnico, entre aspas, que eu já vou falar o que é o stop técnico. Então vamos lá, pessoal, vamos adicionar o robozinho aqui no gráfico. Eu vou voltar para o índice, tá? Porque ele está todo configurado para o índice. Eu sempre deixo os meus robôs já configurados para o índice, porque 90% das pessoas que me acompanham aí opera índice, né? Então, se a pessoa opera dólar, né, é só ela alterar lá. É mais fácil 10% das pessoas alterar, né, o robô do que 90%, né? Então vamos mudar para o índice aqui, tá? Então voltamos para o índice, tá? Esse robô, ele tem regra de coloração, mas não tem necessidade de você adicionar, tá? Se você quiser usar a própria regra do ogro, não tem problema. Mas ele tem a regra de coloração que mostra também o ponto de entrada, ponto de saída, tudo certinho. Então fica a critério de vocês. Eu aqui nesse teste aqui, eu vou deixar primeiro com a regra do ogro, tá? Depois, se tiver necessidade, eu altero. A gente vai adicionar, pessoal, a estratégia de execução, tá? Então clica com o botão direito em cima de qualquer candle, inserir estratégia de execução e você vai procurar o mesmo arquivo, tá? Que você acabou de baixar, que tem o indicador. Então a gente vai adicionar aqui. Ó. A gente está vendo que ele faz muitas entradas, né? Muitas entradas. Vamos dar uma analisada aqui direito.
Olha só, pessoal. Primeiro, eu dei um zoom aqui, tá? É o mesmo dia, tá? É o dia 2 de junho. Primeiro a gente vai ver como é que ele vem configurado, tá? Vou clicar com o botão direito em cima do candle e vir aqui, ó, em propriedades de JB Tabajara Free, tá bom? Então tá aqui. Ele vem com, né, padrão dos meus robôs, o horário que ele começa a operar, o horário que ele para de operar. Alvo final em pontos, tá? Se você deixar zerado, o que ele vai fazer? Tá bom explicar já isso aqui. Se você deixar zerado, ele vai pegar o tamanho inteiro do candle como alvo, tá? E vai multiplicar pelo valor que você vai colocar aqui. Então aqui que eu falei pra você que você pode brincar com alvo de Fibonacci, tá? Então você pode aí colocar um alvo, por exemplo, acho que o Ogro usa muito, né? O de 1,61, né? Então você pode colocar aqui, ó, e pode até colocar uma terceira casa decimal, tá? Então quem gosta, né, de usar 1,1618, né? Que seria o equivalente ao 61,8 mais o 100%, né? Então seria aqui, ó. Então você pode brincar com alvo de Fibonacci ou realmente, né, colocar, por exemplo, o 1, ele vai usar o tamanho inteiro do candle como alvo. 2, ele vai usar duas vezes o tamanho desse candle aqui como alvo, candle de entrada, tá? Ou 1,5, por exemplo. Não, eu quero pegar o tamanho desse candle mais 50% para usar como alvo. Beleza, tá? Lembrando, isso aqui só vai surtir efeito se aqui o alvo final tiver 0, tá? Se você colocar aqui, por exemplo, 300, o alvo vai ser de 300 pontos e ele vai ignorar esse alvo amplitude. O stop loss é parecido, tá? É parecido na questão de que se você deixar zerado, tá? O stop vai ficar sempre na mínima do candle de entrada ou na máxima, né, do candle de entrada na venda, tá bom? Se você colocar qualquer valor aqui, por exemplo, 250, ele vai considerar essa quantidade de pontos aqui como stop, tá bom? Então ele não vai deixar mais na mínima do candle. Break-even, tá? Tá aqui então o break-even para vocês usarem, tá? O trailing stop, pessoal, eu achei muito complicado, tá? Para usar em gráfico de candles, ainda mais esse setup para usar no gráfico de candles um pouco maior. Obviamente nada impede de você usar no 1 minuto, né? Ou até no Renko, tá? Dá para usar no Renko? Dá. Só que no Renko não aconselho usar esses alvos e stops automáticos, né? Deixar aqui zerado, por exemplo. Não recomendo, a menos que você esteja usando um candle grande, tá? Um tamanho de Renko grande. Para quê? Para ele realmente pegar a mínima, né? Aquele candle de entrada, né? Aquele pavio, para deixar na mínima. Porque se você usar um tamanho de Renko muito pequeno, tô confundindo, né? Tô falando de Renko, tá, pessoal? Então, se você for usar isso aqui em Renko, eu recomendo com Renko maior, tá? Ou usar alvo e stop em pontos mesmo, né? Não deixar zerado ali, beleza? O break-even você vai colocar em pontos, tá? Então, coloca aqui, por exemplo, 150 pontos ou 200 pontos, vai. 200 pontos de break-even, ou seja, se o índice andar 200 pontos, o meu stop vai para o 0 a 0. Porém, tem um detalhe muito importante, isso é coisa do Profit, é defeito dele, tá? Não tem o que fazer. O candle que andar esses 200 pontos, o break-even, ele só vai realmente se mover quando esse candle fechar, tá? Então, se for um candle de 5 minutos e logo no começo ele atingiu os 200 pontos de alvo, né, para acionar o break-even, só quando passar esses 5 minutos esse candle fechar que o alvo vai ser movido, tá? Então, por isso que eu nem gosto muito de colocar break-even, trailing stop nos robôs. O trailing stop então é pior ainda, tá, pessoal? E aqui vem algumas configurações que fui eu que coloquei para diferenciar um pouco, né? Para dar uma ajustada nesse setup. Primeira coisa, né? Se você colocar a entrada a mercado, que é como vem, ó, ele vai entrar, pessoal, assim que o candle fechar. Tá vendo aqui, ó? Primeiro candle do dia. Abriu, média subindo, fechou positivo, ele entrou. O stop tá aqui, o alvo, o tamanho desse candle, ele saiu aqui da operação, ó. Logo em seguida, ele entrou de novo nesse candle, por quê? Esse candle continua, né, positivo, a média continua para cima, ele comprou. E aí, o alvo, pessoal, aqui que tá, depois eu vou falar dos prós e contras, né, de usar a entrada a mercado ou não. O alvo continua o tamanho desse candle inteiro, tá? Então ele vai entrar aqui comprado, porém, o alvo dele é o tamanho desse candle todo. Beleza, pessoal?
Então presta atenção nisso aí. Vamos lá. Então se a gente desabilitar, como é que fica o robô? Ele não vai comprar mais no fechamento desse candle. O que ele vai fazer? Ele vai esperar esse candle se formar, tá? E aí ele vai colocar uma ordem de compra na máxima desse candle, tá bom? Então ele vai operar o rompimento do candle que ficou verde, tá? A gente consegue até colocar aqui, ó, só um minutinho. Então olha só, né? A única alteração aqui foi que eu falei para ele não fazer mais entrada a mercado. Então ele não comprou quando fechou esse candle. Quando fechou esse candle, ele colocou uma ordem de compra, um tick acima dele, ó, que foi acionado nesse candle. O alvo continua sendo o tamanho do candle, tá? Então ele vai pegar, ó, esse candle aqui, né, a entrada, né? E o alvo fica do mesmo tamanho porque a gente colocou, né, que o alvo final é 0 e a amplitude é 1, tá? Então ficou de 1 para 1, ele pega o tamanho desse candle e joga como alvo. Beleza, saiu aqui. Esse candle ele fechou, tá? Porém, ele não faz entrada em dois candles, tá? Quer dizer, ele não faz duas entradas no mesmo candle. Esse candle foi o candle de saída, ele não pode ser o candle da nova entrada. Então ele vai esperar o próximo candle fechar positivo, que foi esse, tá? Fechou positivo. Mais uma vez ele põe a ordem de compra aqui em cima. Foi acionada neste candle aqui, né? O stop ficou aqui embaixo. E aí o alvo, mais uma vez, de 1 para 1, né? Saiu lá em cima. E assim por diante, né? Esse aqui foi um candle negativo, não fez nada. Este foi um candle positivo, porém, né? A gente já vai entrar nesse detalhe aqui desse tipo de candle. Ó, ele fechou, né? Praticamente, né? Qual o nome que o pessoal usa? É a estrela cadente, né? Ao contrário do martelo, né? Porém, ele fechou positivo. E aí, acionou a entrada, porque olha a média como é que tá. Colocou alvo de compra lá em cima, stop aqui embaixo, entrou, saiu na próxima, tá? Então essa é a diferença de você usar a entrada a mercado ou não, tá? Se você desativar, ele vai esperar rompimentos. Vamos falar já dos prós e contras, então, desses dois modelos. Entrada a mercado é mais agressivo, vai dar mais entradas e o seu alvo vai ser sempre maior. Por quê? Porque ele não vai pegar, né, a entrada na máxima do candle. Ele vai pegar no fechamento, tá? Então, você vai ganhar tudo isso aqui, ó, de alvo, tá? Você vai entrar aqui com seu alvo saindo no mesmo local, porém, né, você tem esse spread, entre aspas, aqui, por ter entrado antecipado. Com isso, né, ele vai fazer mais entradas, porém, né, como ele é mais agressivo, você pode acabar tomando mais loss também, né? Vai dar mais gain, mas também vai dar mais loss, né? Essa é a regra do mercado, né? Quanto mais entradas você faz, maior a chance de você tomar stop, né? E aí usando, né, a entrada apregoada, né, sem ser entrada a mercado, você vai fazer menos entradas, vai fazer entradas mais seletivas, porém o seu alvo vai ficar sempre de 1 para 1, né, ou o que você determinar, né, você não tem esse spread aí de ter entrado antecipado, né. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, se tivesse usado a entrada a mercado, você teria comprado aqui e o alvo estaria no mesmo local, né. Porém, é mais arriscado você comprar aqui embaixo do que realmente esperar romper o topo, né? Então, esses são os prós e contras aí de entrada a mercado e entrada pregoada, tá? Outra opção. Lembra que eu falei, né? Deixa eu até ajustar aqui, ó. Tá aqui um exemplo então, pessoal. Isso aqui é o que eu tinha falado, né? Da questão do setup do ogro, né? De só considerar a inclinação da média, né? E não considerar se está fechando acima ou abaixo. Então aqui, por exemplo, ele fez uma compra e deu certo, né? Ele comprou no rompimento desse box, com stop na mínima, e aí foi, né, até o alvo. Beleza. Porém, se você quer desabilitar isso, tem a opção aqui, ó. Fechar acima, abaixo da média. Se eu colocar assim, tá? Eu vou aplicar aqui, ó. Vou esperar carregar e já volto. Então, olha só. Como esse candle aqui, né, apesar da média estar subindo, apesar dele ser positivo, ele não fechou acima dessa média, ele não faz a compra, tá? Ele não dá a entrada, tá? Isso tanto para entrada a limite quanto para entrada a mercado, tá bom? Tanto faz, beleza? E aqui, pessoal, se você quer mostrar a coloração da média, né? Da Tabajara, tá? Porque se eu adicionar a regra de coloração aqui, como padrão, né? Ele vai substituir, obviamente, a gente tem que excluir a regra do Tabajara
E ele vai mostrar pra gente só, né, os candles verdes e vermelhos onde ele fez a compra, fez a venda, tá? Inclusive, deixa eu colocar aqui pra vocês. Pronto, olha só. Então, como é que tá funcionando aqui, ó? E essas cores aqui, esses verdes mais fraquinhos, tá? É a regra de coloração do Tabajara, tá? Certo? Assim como esse vermelho mais fraquinho. Esses verdes mais fortes, ó, tá? São onde o robô tá fazendo compra, tá? E esse não aparece aqui, né? Deixa eu puxar um pouco pro lado. Pegar alguma venda aqui. Ó. E esse vermelho aqui mais forte, tá? Veja que ele é bem diferente desse. Esse vermelho mais forte é quando o robô faz uma venda, tá? Então esse verdão forte compra, vermelho forte venda e, né, essas cores intermediárias aqui mais fraquinhas é a coloração Tabajara. Lembrando, tá acionado aqui para ele fechar acima da média para fazer compra. Então ele já não vai mais pintar aqui, ó, tá? Lembra que aqui estava verde, né? Porque aqui está subindo, né? A média depois que ela ficou vermelho. Então a regra Tabajara tradicional vai pintar de verde aqui, tá? A nossa, se a gente ativar, né? Esperar fechar acima ou abaixo da média, já não vai pintar mais, beleza? Aqui também, ó. Média está caindo, né? Candle negativo, porém fechou acima da média. Já não fica vermelho, já não faz entrada. Beleza? Então, pessoal, a versão free, né, é basicamente isso, tá? A gente vê que ele faz bastante entradas mesmo, tá? Como os candles foram grandes, às vezes, ó, o alvo fica muito grande e ele deixa de fazer entrada por um tempo, né? Por exemplo, aqui, ó, fiz uma compra, ficou todo esse tempo, né? Sem tomar o stop, porque o stop tá aqui na mínima desse candle, tá? E foi sair aqui por causa do horário, tá? Como tá com horário até 5 horas, ele zerou ali quando bateu as 17 horas, beleza? Não atingiu o alvo, zerou às 17. Agora, na versão Premium, pessoal, aí a coisa fica mais legal, tá? Fica bem mais bacana aí pra quem gosta aí de personalizar as coisas, né? Vamos lá. Então, pessoal, para adiantar, né, eu já excluí tudo e adicionei, né, a regra de coloração do Premium, na estratégia de execução, tá? E o indicador do Premium, tá? Ó, pode ver aqui, ó. Regra de coloração, estratégia de execução, tá? Uma dica, pessoal, que eu esqueci de falar. Isso aqui serve para todos os robôs, tá? Vocês estão vendo que tá meio diferente, né? As cores estão mudando aqui da média, né? O que acontece? Todo indicador que vocês adicionam de um robô que tem a regra de coloração para os candles, automaticamente o Profit joga a regra de coloração do candle na média, tá? No indicador, seja qual for. Pode ser um MACD, por exemplo. O MACD vai vir errado, com a regra de coloração errada, por causa disso. Então, como é que você faz? Sempre que adicionar o indicador, como eu adicionei aqui, clica com o botão direito em cima dele e vem aqui, ó, excluir regra de coloração, e aí vai estar o nome do robô. Pode fazer isso, tá? Porque senão ele joga essa regra de coloração dos candles em cima da média do indicador que você estiver usando, tá? Então, agora já voltou, né, a cor padrão original, tá? Então, vamos lá. Eu peguei aqui, pessoal, o editor de estratégias, ó. Deixa eu só puxar aqui direitinho, aqui, ó. A gente vê o seguinte, ele está fazendo as mesmas entradas, tá? Não mudou nada. Tá, o que a gente está acionado aqui, né? Configuração padrão com entrada a mercado, e eu adicionei aqui, né, o fechar acima da média, tá? Então, ó, pode ver que ele não está comprando aqui, né, como ele compraria antes se tivesse desligado aqui o fechar acima da média. Pessoal, não se assustem com isso aqui, tá? Isso aqui é o código do robô, né? Mas vocês não precisam mexer em nada disso aqui, vocês nem têm acesso, né? Tudo isso vocês têm acesso mexendo aqui, ó. Clicando com o botão direito, ó. Aí o de cima é a regra de coloração, tá? São as mesmas opções, tá? Com a facilidade, ó, por exemplo, entrada a mercado. Aqui você só coloca sim ou não. Aqui eu tenho, ó, entrada a mercado. Eu tenho que apagar, né? E colocar true ou false, né? Para colocar verdadeiro ou falso ali. Mexendo por aqui, ó, não precisa, né? E embaixo é a estratégia de execução, né? Mesma coisa, ó. As mesmas opções. Então eu vou mostrar por aqui, que fica mais fácil para mim. Mas para vocês é a mesma coisa, tá? O indicador também é a mesma coisa, né? Vocês podem mudar a configuração do indicador, ó. Por que vocês podem mudar? Né? Isso aqui é só para a versão Premium, tá bom? Para a versão Free, vocês não precisa mudar nada aqui, porque não vai mexer em nada, tá? Vou mostrar para vocês o que vocês podem alterar. Então, o que tem de diferente aqui, pessoal? O índice já está em leilão ali, né?
Vamos lá. Horário, início, horário e fim, a mesma coisa. Aqui, né, como padrão do robô premium, a gente tem a opção de operar com mais de um contrato, né? Então a gente pode definir aqui número de contratos. Isso aqui vocês vão definir quando estiver criando o robô lá, né, na automação de estratégias, tá bom? Vocês não precisam mexer em nada aqui. Número de contratos que vocês vão operar, número de contratos que vocês vão querer fazer parcial, né? O alvo da parcial. O alvo da parcial, diferente do alvo final que usa amplitude aqui, ó. O alvo parcial ele vai usar sempre pontos, tá? Então tomem cuidado aí, né, de não colocar uma parcial muito longa, porque pode acabar, né, se a sua parcial ficar maior do que o seu alvo final, o robô pode se atrapalhar e pode até, né, dar algum BOzinho ali. Então, recomendação, vai usar parcial em pontos? Usem o alvo final em pontos também, tá bom? Ou use uma parcial que você saiba que vai ficar sempre menor, né, do que o seu alvo. Você já vai poder, né, ver aqui uma opção para você conseguir corrigir isso, tá? O alvo amplitude a gente já viu, stop loss a gente já viu, break even a gente já viu, tá? Entrada mercado a gente já viu, fechar acima da média a gente já viu. Aqui, ó, que é uma opção, né, diferenciada aí para sair da operação. Então assim, eu não vou mostrar uma por uma no gráfico, porque vai ficar muito complicado, mas é o seguinte. Zerar mudança cor média. O que é isso? Isso aqui é uma opção para o seguinte. Vamos supor que você comprou, né, o robô comprou, né, aqui, ó. Comprou nesse candle, tá? Deu a entrada certinho e tal. No próximo box, mesmo que não tenha pego o seu stop, a média inclinou para baixo, a média ficou vermelha. Se isso aqui estiver acionado, ele zera a operação, tá bom? Então ele vai zerar quando, se você comprou e a média ficou vermelha, ele zera. Se você vendeu e a média ficou verde, ele zera, tá bom? E, obviamente no fechamento da média. Zerar no sinal inverso, tá? É parecido, só que a diferença é que ele não vai zerar quando a média inclinar só. Ele vai zerar quando der uma condição de compra ou venda. Ou seja, vamos supor que você comprou aqui, ó. O robô comprou, né? E aí o seu stop tá, sei lá, de 1000 pontos, tá? Tá usando stop de 1000 pontos. E aqui, ó, deu um sinal inverso. O que é um sinal inverso? Você entrou numa compra e ele deu uma venda. Assim que ele der essa venda, ele zera a opção. Ele zera a sua operação, tá? Então é para proteções aí, para quem quer, né, sair rápido da operação quando der alguma coisa errada, tá bom? E na venda a mesma coisa. Vendeu aqui, deu uma compra e não atingiu o seu stop, ele já zera antes de atingir o stop, tá bom? E aí fica esperando agora um sinal de compra. Aqui são opções bacanas, pessoal. Tá? Aqui vocês podem definir o tamanho mínimo do candle que você quer que o robô compre e também o tamanho máximo. Para quê? Para não entrar num candle, por exemplo, de 500 pontos, né? Esses candles gigantes aí. Então vocês podem definir... na verdade, não é o tamanho mínimo, pessoal. É o corpo mínimo, tá? Aqui é o tamanho máximo, realmente é o tamanho total do candle, né? Aqui, ó, por exemplo. Esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que esse candle aqui tenha 600 pontos de máxima a mínima, tá bom? Então, você vai definir aqui, ó, só quero que entre em candles até 600 pontos. Beleza, ele poderia ter entrado ali. Só que desses 600 pontos, vocês vão poder definir qual o tamanho do corpo, tá? Então, desses 600 pontos, pelo menos 400 pontos tem que ser de corpo, né? Pra quê? Pra ele não entrar num candle com muito pavio, seja pra cima ou seja pra baixo. Aqui, ó, por exemplo, nesse candle aqui, ó. Esse candle que ele entrou aqui, ó, na compra, tá? Olha o tamanho do candle e olha o tamanho do corpo, tá? Isso aqui é praticamente um doji, né? Então, você pode, configurando aqui, evitar que ele entre em candles, né, doji ou com muito pavio, tá bom? E uma das coisas mais bacanas que eu coloquei aqui, né, é justamente para você poder alterar essa média, tá bom? Então você não precisa usar apenas a média que o Ogro determinou, que é a de 20 aritmética, né? Você pode mudar aqui no... Aqui, primeiramente, você pode alterar o período, né? Então eu não quero usar a de 20, eu quero usar a de 34. Beleza, você pode alterar aqui, tá? E aqui você consegue alterar o tipo dela. Quais são os tipos que você pode alterar, tá? 1 é a média aritmética, eu coloquei a colinha aqui, né? 2, média exponencial. 3, a Willis Wider.
4, média ponderada. 5, uma média Tilson. 6, uma média Hu. E 7, uma média AMA, né? Que é essa Adaptive Moving Average aqui. Todas elas são nativas do Profit, tá? Todas elas vocês conseguem pesquisar aí no Profit e achar elas, tá? Então você consegue usar todas elas. A gente tem outras configurações aqui, ó. Essa aqui serve para a maioria, né? Que é o valor. O que é o valor da média? É o que você vai considerar para o cálculo. Então, 99% das vezes você vai usar fechamento. Mas vamos supor que, sei lá, você tenha testado aí, tenha visto algum setup que usa a média não do fechamento, mas da abertura dos candles. Então eu quero usar a média de 20, a aritmética da abertura. Beleza, você consegue alterar aqui o valor, tá? E aqui, ó, média Tabajara Tilson fator. Isso aqui, obviamente, só vai ter serventia se você alterar aqui para o tipo de média 5, né, que é a Tilson. Da mesma forma que essa AMA aqui, ó, média Tabajara AMA, Fast SC e Slow SC, né? Isso aqui são parâmetros dessa média AMA aqui, ó, desse tipo 7, tá? Então, se você não vai usar o tipo 7, você ignora isso. Se você não vai usar a média Tilson, você ignora isso. Então, só vai configurar isso aqui, ó. Período, o tipo e o valor, tá? Então, a gente pode brincar aqui agora. Vamos colocar, por exemplo, uma média exponencial de 34, tá bom? Eu vou usar isso aqui, pessoal, porque é diferente, né, do robô que você tem que clicar com o botão direito, vir aqui em propriedades e alterar de um, alterar de outro, depois alterar da média. Quem tem o código fonte, né, por isso que é bacana também, tem muita gente que me procura para comprar o código fonte de robôs que está disponível de graça, beleza? Só que tendo o código fonte, eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu vou clicar em salvar, tá? E ele vai alterar os três ao mesmo tempo, tá? Ele vai demorar um pouquinho, ó. Já travou, né? Ele dá essa travada, ó. Vai começar a calcular. Eu vou dar uma pausa e vou voltar quando ele alterar. Olha só como alterou bastante o gráfico, né? Então, as operações mudaram totalmente, né? Então, agora, a média Tabajara, né? Não é mais a 20 aritmética. É a de 34 exponencial. E com isso a gente consegue ficar alterando o tempo todo, né? Vamos mudar agora, então, de exponencial para ponderada, né? Vamos colocar aqui o tipo 4 e deixar... vamos mudar aqui para 21 de novo. De novo não, né? Que estava na de 20. Mas vamos mudar para ver o que acontece. Deixa eu dar vou salvar aqui e já volto quando terminar de calcular. Olha só como mudou totalmente, né? Muito mais ainda do que antes. A média ponderada, ela costuma ficar mais próxima do preço, né? Então ela tem uma... ela é mais suavizada, né? Ao mesmo tempo que ela muda antes, né? Ela dá uma acelerada aí na mudança de a inclinação dela, né? Então ela consegue antecipar aí as tendências de alta ou baixa, né? Então a gente já vendo aqui, né? Tudo bem, né? Aqui ela ficou meio que lateral e realmente o preço ficou lateral aqui, né? Então deu muito tradezinho aí, né? Obviamente, se você tivesse configurado, né, o tamanho mínimo do candle e o corpo, ele não teria entrado, né, nessas operações aqui de jeito nenhum, né? Muito pavio, sem corpo nenhum, então ele não teria entrado, não teria tomado esses stops. Mas olha como depois, né, ele se encaixa direitinho, né? Então a gente pode ficar aqui brincando com essas médias, né? Vamos colocar uma última média aqui, vamos colocar uma média Tilson, tá? Então 5, né, tipo 5. Vamos colocar aqui 34, tá? Uma Tilson de 34 do fechamento com o fator 0,70, que é o padrão que vem, tá? E você consegue mudar se quiser. Vamos salvar aqui e vamos esperar carregar. Então, olha só, pessoal. A de 34 tinha ficado muito grande, tá? Muito longa. Então eu mudei para 17, tá? Então 17, tipo 5. Tipo 5 é a média Tilson, né? E o fator eu não mudei, né? Deixei 0,70 do fechamento. E aí, olha só, como já muda, né, as operações, né? E já começa a... Só um minutinho, pessoal. Então eu tive que fazer uma pausa, pessoal, desculpem aí. Não lembro onde eu parei, tá? Eu lembro que eu tinha acabado de alterar aqui a média, né? Pra média Tilson, tá? Então assim, né, vamos lá, voltando. A gente já vê que a média Tilson, né? Você vai já fazer entradas onde não faria antes, né? E assim, não significa que sejam entradas melhores ou piores, né? Você vai deixar de fazer algumas entradas, vai fazer outras. Mas isso aqui fica, né,
para você testar aí, né, quando você colocar no seu robô, né, no seu Profit. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Essas são as alterações que a gente tem, né, da versão Premium para a versão Free, né? Lembrando que a versão Free tá com, né, até mais coisas do que o Ogro ensina no setup dele, né? Tem mais funções, né, lá dentro do robô do que o que o Ogro ensina no canal. E a versão Premium tem essas coisinhas a mais que eu coloco, né? Justamente para incentivar aí o pessoal que incentiva o meu canal, né? Que contribui com o meu canal aí. Beleza? Vamos lá, vamos finalizar o vídeo. Então, para encerrar o vídeo, pessoal, vamos colocar só o robô aqui na automação de estratégias, né? Então a gente clica aqui em estratégias, automação de estratégias, tá? Vai abrir essa janelinha aqui, que abriu gigante, né? Clica aqui para deixar ela no topo, para ela não sumir. Clique em nova automação, tá? Vocês vão selecionar aqui, ó, o robô de vocês, tá? Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Então tá aqui selecionado o meu. Aí sim, ó, em editar parâmetros, pessoal, aqui, ó, é onde você vai alterar tudo aquilo que a gente estava vendo lá no editor de estratégias, né? E que a gente vê também clicando com o botão direito ali, né? Então, o robô, ele não vai se importar com nada que você colocou no gráfico, tá? Ele vai se importar com tudo que você configurar aqui, ó. Aqui sim. Tanto que ele não vai se importar, por exemplo, com regra de coloração, tá? Aquilo ali é justamente para você colocar no gráfico, essa função aqui. Aqui dentro ele vai se importar com a configuração da média que você colocar. E ele vai se importar com o restante aqui do setup, né? Se é entrada mercado ou não, se ele quer que espere fechar acima da média ou não. Se ele vai zerar quando mudar a cor da média, se ele vai zerar quando der um sinal de compra ou venda e você tiver vendido ou comprado. E tudo mais que eu comentei aqui, beleza? Configurou tudo isso aqui. Vocês vão configurar o ativo. Pessoal, isso aqui não vou entrar em detalhes porque tá tudo, né, no videozinho que eu deixo junto com o robô aí, ensinando como configurar, né, a explicação de cada coisa, né. Só lembrando que se você quiser colocar no replay de mercado, olha só, não tem replay de mercado aqui, tá? Vocês vão precisar primeiro puxar o replay de mercado. Assim que você puxar, ele vai aparecer aqui numa faixinha amarela, tá? Então você tem que puxar o replay de mercado antes de entrar aqui na configuração da automação. A única coisa que vocês vão prestar atenção, este robô ele é para funcionar no modo de execução, este primeiro, tá bom? Realizar envio de ordens no fechamento do candle. Não é para colocar nesse segundo, tá bom? Tem robôs que eu falei já, que nem o gradiente linear, né? Ele sim é para funcionar nesse segundo, este não, tá bom? Então cada robô vai ter uma configuração diferente e eu vou falar em cada vídeo dele. Então não usem, tá, nessa segunda opção, usem apenas na primeira. O restante das configurações, né, eu falo neste videozinho que está aí embaixo, beleza? Então é isso, pessoal, né? O vídeo já ficou longo para variar, né? Vou deixar 2 videozinhos aí para quem não viu ainda. Ah, só um detalhe. Para quem não sabe como que você acessa, né, esse robô, essa versão Premium, tá? A versão Free, obviamente, está aí na descrição. Eu já ensinei no começo do vídeo como baixar. A versão Premium, você tem que ser membro do canal. Assim que você se tornar membro, né, preencher tudo bonitinho lá, você tem direito, né, à aba Comunidades. Vai ter um post lá, fixado, com todos os robôs Premium, tá? Então, você sendo membro, você tem acesso a todas as versões Premium de todos os robôs. E esses robôs também são atualizados lá todos os meses, tá bom? Então, para você ser membro, né, é só entrar no canal do YouTube, que vocês já estão assistindo, e clicar aí em Seja Membro, tá? E aí na aba Comunidades vai liberar para vocês um post lá com todos os links dos robôs, tá bom? Então tá aí os 2 videozinhos para quem não viu ainda. Um abraço para vocês e até segunda-feira, pessoal!